para o programa Na Lente. Gente, ó, eu converso com o ator Héctor Zunhin, ele que já tem Eu tô ao vivo aí? mais de 40 anos de carreira, mais de 40 anos Não. de muito trabalho. Héctor, quero te agradecer a sua participação aqui no programa Na Lente. Para Eu já você estou aí que... com você? Oi? Eu já estou aí com você? Consegui entrar? Já está ao vivo comigo aqui no Na Opa, Lente. graças a Deus. É que estou com esse celular, rapaz. Eu já te falei, né? Eu tive um problema, eu queimei a câmera da frente no estúdio fazendo um audiolivro. Coloquei num nicho de luz para carregar, esqueci que estava acesa a luz. E uma hora Mas aqui depois tá eu fui pegar o telefone. Oi? Aí eu não, a não imagem troquei tá o boa. celular ainda. Mas tá ruim a A imagem aí? imagem... Não, não, a imagem tá boa. Eu te vejo perfeitamente. Te vejo e te Legal. ouço perfeitamente. Ah, então legal, vamos lá Pedro, então. Desculpa eu te interromper aí, te atrapalhar aí. que isso? São 40 anos de trabalho, 40 anos de carreira. Você começou no rádio? 40 anos eu vou fazer como ator, mas de dublagem eu vou fazer 35 anos. Eu demorei um Então, pouquinho para ser, né, para entrar na dublagem. Mas diga lá. uhum. Você começou no rádio antes de ser Não, não, ator, dublador? Não? não, eu comecei mesmo no teatro amador, na escola, como todo mundo, né, a maioria. E eu queria ser ator de teatro, né? E fui meio que a vida foi me levando para dublagem, mas não era meu objetivo, Então, não. Nunca foi. pois é, em algumas entrevistas eu sempre ouvia você dizer isso, né? Você não Aham. tinha interesse em seguir na carreira da Não, dublagem, mas hoje você não. é um dos atores dubladores mais famosos do nosso país. É, não sei se tanto assim, né? Mas tô aí há bastante tempo, né? Então isso deve significar alguma coisa. Então, quando você pega o seu legado, 35 anos de trabalho, 35 anos de muito sucesso, e você começa Uhum. a relembrar grandes personagens em que você deu a voz, em que você deu a vida, se é que eu posso dizer assim também na dublagem, e você percebe o seu legado. Você, hoje, né, mais maduro, mais experiente, você acredita que você entrou no caminho certo, já que você não teve interesse em ser ator, dublador? Olha, não sei se eu não faço esse tipo de retrospecto assim, não, digamos assim. Mas a gente começa a ver a história, as pessoas, né, o retorno, principalmente depois das redes sociais, né, da internet. Porque quando eu comecei a dublar, eu lembro que saindo assim, encontrando as pessoas, perguntava o que que eu fazia. Eu falei, eu tô dublando, acho que eu vou ser dublador. Aí ela, você não tem medo, não, de medo? As pessoas pensavam que a gente era dublê de corpo, né? Então não tinha essa cultura, assim, essa popularidade, né, que a dublagem atingiu, por causa dos streamings também, né? As séries, a TV a cabo antes, né, que veio, né, a evolução da tecnologia, né? E a popularidade da dublagem veio junto com esse processo aí, né? E a gente não pensava, né? Pelo menos eu, né? Na época que eu entrei, não era para nesse sentido, né? De fazer uma história na dublagem, mas a gente acaba fazendo, né? Insistindo tanto tempo, a gente acaba criando alguma história aí para contar, né? Agora, legado assim, só o meu trabalho mesmo, né? E é isso, e marca, né? A gente sempre tem esse retorno das pessoas dizendo que a gente marca a infância, né, das pessoas, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Eu penso assim nesse sentido dessa responsabilidade, né? E de fazer um trabalho com cuidado sempre. Acho que desde que eu comecei eu tenho esse cuidado, né, com a versão que a gente faz, né, com a versão brasileira, né, no caso. A contribuição do nosso trabalho é essa, a nossa interpretação e a nossa versão, né? A partir da nossa percepção do que a gente vê, do que a gente, né? É prática também, né? A gente agrega tudo, né? Na vida. Eu acho que Sim. isso também eu vim, né, me reinventando também nesse caminho aí.
porque o mercado foi se adaptando também por exemplo, quando eu comecei a dirigir, em 94 eu comecei a dirigir, e eu tinha 8 anos de dublagem, eu achava que eu era muito pouco, muito cru ainda para dirigir, né? Hoje em dia as pessoas começam a dublar e querem dirigir na semana seguinte. E não é bem assim, né? E naquela época a gente tinha que conhecer. Lá, eu sou do Rio, né? Eu moro em São Paulo há 6 anos, mas eu sou do Rio. Então a minha carreira foi basicamente toda lá. Então você, para dirigir naquela época, você tinha que conhecer as pessoas, estar envolvido ali, saber o estilo de cada um, né? E era isso necessário para você dirigir. E você saber com quem você trabalhar. E também a coisa a gente trabalhava com 2 canais só na época do analógico, né? Então era uma coisa mais cerebral também, uma coisa mais matemática, de fazer esquema, de sair barato ainda o filme, que era difícil. E eu gostava dessa coisa, desse desafio de marcar o filme, fazer levantamento. Hoje em dia já vem tudo automatizado, né? Inventaram esquemas que fazem isso. E a gente foi perdendo essa mão de obra também. E hoje em dia a gente vê que era um trabalho meio insano, né? A gente marcar aquilo tudo, passar noites em claro para fazer uma tabela para o dia seguinte, para já estar dirigindo no estúdio. Era uma vida de meio de louco, né? Mas isso é que era legal, a coisa de você escalar as pessoas, ir para o estúdio, dirigir, todo mundo junto na bancada, você ficar ali meio que um maestro ali dentro do estúdio, né? Eu gostava dessa coisa. Aí depois a dublagem não foi a dublagem, né? Ela se adaptou ao digital que veio se introduzindo claro, né? A tecnologia vai evoluindo, então, né? E a coisa do digital ficou a direção de dublagem ficou uma coisa meio que o que se fazia depois do estúdio, né? Virou uma pré-mixagem já, você virou editor de imagem. Então não é muito a minha praia. Eu fui meio que me desanimando. Principalmente também que foi sucateada muito a função, direção, né, na dublagem. Porque a dublagem, dublador não é nem profissão, imagina a direção da dublagem, né? É uma função que hoje em dia é mais que editor de imagem mesmo. Ele fica meio responsável para orientar o dublador no sentido artístico, mas o trabalho é mais mesmo de editor de imagem. Então é uma coisa que não me... Aí eu fui meio que me desinteressando e quando eu vim para São Paulo, eu vim já com esse objetivo de começar a ensinar o que eu aprendi. Né? Que já que eu estava meio que desanimado com essa coisa de direção e a remuneração também foi muito, né, sucateada também, né? Como tudo, né? Então não vale mais, para mim não valia mais a pena ficar sentado dirigindo o dia inteiro. Se eu posso fazer outras coisas, se eu posso ensinar também, né? E hoje em dia eu dou aulas de dublagem online. E eu vou falar um pouco do seu trabalho também como professor, mas eu quero pegar um gancho no que você vem falando. Parece que é um desabafo, né? Eu acredito que o mercado, há 35 anos... Não chega a ser um desabafo, não. É você se reinventar mesmo, né? Porque nada é finito também, né? Nesse sentido. Já que eu não estava me sentindo confortável naquela posição de direção, eu parei de dirigir vai fazer 6 anos, né? E não estava me satisfazendo, né? Nesse sentido, né? Que eu sempre trabalhei assim, eu dublava, dirigia, fiz muito música também para dublagem, porque os personagens que eu dublava, cantava, comecei a cantar e comecei a dirigir também, a fazer versão. Então, nisso tudo, eu tenho uma experiência meio que diferenciada da maioria, né? Muita gente tem a mesma experiência que eu, né? Mas aí eu criei um método meu de ensino também, de dublar, né? E eu adaptei ele para o online, que a coisa meio que fechou, sabe? Como um método meu que eu acho que está dando muito certo. Eu estou com 7 turmas online e tem sempre bastante aluno e eu vejo que eles se desenvolvem bem legais, bem. O desenvolvimento é muito interessante nesse formato online, né? Porque é o ambiente que a gente trabalha, né? Aqui concentrado no monitor, não tem nada que desconcentre.
eu acho que eu consegui. E isso está me dando muito prazer também. Eu trago também a minha experiência de direção para a aula de dublagem, que eu faço meio que um esqueminha com os alunos, né? Dependendo de cada aluno. Então já tem uma coisa meio que preparada, direcionada para cada aluno, né? E eu E estou hoje, gostando muito. E continuo sempre, né? Nunca parei de dublar. para quem tem interesse, o Héctor, para pelo menos conhecer o mercado da dublagem, já que para ser um Uhum. dublador tem que ser ator, né? Então, por exemplo, para quem quiser, Porque para quem não, né? quiser fazer o curso com você, fala para a gente como que é esse curso, a duração do curso, até mesmo Olha, a plataforma utilizada. uhum. Eu dou aula, desde que eu vim para cá, eu comecei a dar aula na oficina de atores aqui de São Paulo, que tem algumas filiais aí pelo Brasil, no Rio, no interior também. E, e eu dou, né, só tem um site, www.oficinadeatores.com.br, na unidade de Pinheiros, de São Paulo. E eu não estou dando mais presencial e pretendo continuar assim, porque o ensino presencial é meio disperso, né? As pessoas meio que aquela coisa de descontrair, aí fica uma conversa. Eu dei uns 3 anos de aula, 3 anos e meio de aula presencial. E é uma coisa que não rende tanto quanto o aprendizado online, né? E o curso que eu dou, basicamente, são 6 meses, para você ter uma certa noção, né, do que faz. E os exercícios basicamente, consiste em fazer uma cena inteira, não fazendo como a gente dubla, né? A gente dubla, a gente vai. A intenção é fazer a cena inteira. Mas a gente vai errando, isso faz parte do processo, né? Então a gente vai parando e vai remendando. Mas você não aprende a dublar assim, fazendo remendinho, né? Senão você não vai conseguir fazer nada. Então, no meu método é isso, é tentar fazer a cena inteira, de onde começa, de onde a gente marca para começar até onde termina. E no método online, como não dá para botar, no presencial eu fazia tipo 2 pessoas na bancada para contracenar, né? Para ter esse background que a gente tinha, que a gente, né, meio que contracenava ali na bancada. Eu ouvia muitas pessoas falarem que a energia que tinha na dublagem de antigamente era diferente. Exatamente por isso. A gente ficava ali meio que numa coxia para entrar em cena, né? Então tinha essa energia quando a gente gravava. E quase nunca a gente gravava sozinho. Então e tinha sempre essa memória emotiva, né? De você estar contracenando ali e tá sendo responsável para não deixar a peteca do outro cair. Então sempre era um jogo. Mas como não dá online para fazer isso, por causa do delay, né? Que tem um delay, uma fala cobre a outra, então não dá certo. Mas mesmo assim a gente faz. E eu comecei fazendo todos os alunos fazerem a mesma cena, e eu já mudei para uma coisa mais direcionada mesmo. Porque os alunos acabam querendo decorar a cena e a dublagem não é isso. Não é para decorar, né? Isso aí é um departamento. É um trabalho muito, muito rápido, né? Muito objetivo e o tempo a gente é remunerado por hora. Então você tem que ser um profissional que produz, né? Tem que ter uma certa competência para cumprir, né, os seus horários de sala, essas coisas. E o que Então que é o nesse aluno sentido precisa que claro, os ter para atores, fazer né? um curso com você? Oi? E o que que o aluno precisa de ter de equipamentos para fazer esse Não, isso curso com você? não é nada sofisticado, não. Um somzinho básico, um microfone, até um headset mesmo. Se não tiver ambiência, ideal seria uma conexão a cabo, mas um cabinho comum, porque a conexão Wi-Fi também dá uma certa desestabilizada na gravação e às vezes compromete a métrica da fala, ele dá uma deslizada e fica uma coisa meio que para o aluno mesmo se avaliar, né, para ele ver o desenvolvimento dele, para ele Qual o percebendo valor do investimento? a certa. E as pessoas também aprendem com os outros, porque quando eu comecei a dublar, eu fui contratado como estagiário na época, que me jogaram lá dentro porque precisavam de atores, né, nos anos 80. Então eles contrataram como estagiários profissionais, e eu fui contratado assim. E eu via as pessoas dublando ali, eu ficava lá o dia inteiro vendo no estúdio e me desafiando para ir lá fazer.
também. Então, isso eu encontrei aqui essa memória que eu tinha lá do estúdio, do meu estágio, eu encontro aqui nesse modo online, né? Que as pessoas estão aqui vendo, outro tentando, querendo fazer. Isso, o aprendizado também é muito superior. Não tem Claro. comparação, não tem mesmo. E foi uma coisa que veio, eu acho que veio para ficar, né? A coisa do remoto. Porque eu lembro que antigamente, na época do celular, nos anos 90, tinha um celularzinho que a gente começou a gravar uns concertos, umas frasezinhas. Aí o pessoal grava aí do celular para ver. E mandava, não sei para onde que mandava naquela época. E a gente falava assim, pô, imagina o dia que a gente puder dublar de casa pelo celular. É verdade. Já há 1 ano e meio, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? A coisa de ir pro estúdio. Tem acho que deve ter algum fetiche com as pessoas nesse sentido, né? Porque não é um lugar para se encontrar e confraternizar, né? Até acontece, mas aí atrapalha o trabalho do outro, né? E aquela coisa de estar todo mundo sempre gripado o tempo inteiro, resfriado, claro, entra um atrás do outro no estúdio, Ô, né? E Héctor, eu fora tô que cheio de você perguntas precisa aqui sair para de te casa. Hã? Eu tô cheio de perguntas para te fazer. Olha só, o Danilo, ele te pergunta qual o valor do curso. Eu acho que ele quer fazer esse curso com você. Pede para ele entrar no site www.oficinadeatores.com.br. Lá tem o telefone de informação, que eu não tenho de cabeça, não. Sucesso. Mas manda uma mensagem para mim também, que depois eu te respondo. Ok, então, Danilo, Pode manda uma mandar. mensagem para o Héctor, que ele vai te É, responder, dar os caminhos aí para você fazer esse curso com ele. geralmente eu coloco lá, às vezes, uma chamadinha lá no meu Instagram, sempre tem, para vagas Legal. disponíveis, né? Que as pessoas terminam o curso, né, de 6 meses, as turmas vão tendo uma reciclagem. E não tem começo de turma, né? As pessoas vão entrando, porque não tem início, meio e fim. É sempre Aham. exercício. Dublado não tem teoria, né? A teoria que tem a gente é explicar o método de trabalho, as regrinhas de minutagem, de tempo, essas coisas de 20 anéis por hora, no Rio 20 loops. E ensinar eles, né, essas coisinhas, mas a teoria é só essa, né? E Com certeza. da necessidade, da urgência de se fazer o trabalho, né? A Aham. gente tem, tipo, 3 minutinhos para fazer um trechinho de 20 segundos, entre ensaiar e gravar. A gente faz muito mais rápido, mas às vezes demora mais. É uma coisa meio que genérica, né, que serve para tudo. Tudo é meio convencionado na dublagem, né? A gente faz um personagem que fala muito, ou um personagem que tem 4, 5 falas. Se for 1 hora, o preço é o mesmo, a não ser que o outro seja protagonista. Porque aqui em São Paulo tem uma diferençazinha de De preço de valores, né? protagonista É. ou de apoio, que é o que geralmente a gente faz, né? Aham. Mas Ô, fora Héctor, isso, é a mesma coisa. Você fazer horários falando o tempo inteiro, um horário com umas falinhas, o preço é o mesmo. Não muda, não. Agora, a qualidade é que você tem que manter, porque é você que está ali fazendo, né? É o seu nome que está ali. Não é o nome do tradutor, nem do diretor. Até você vê na ficha técnica, mas quem está ali na linha de frente é a gente, né? Então a gente tem que cuidar do nosso quintal, digamos assim, né? Eu oriento tudo nesse certo. sentido, né? Da coisa da versão, da, da... Bom, é muita coisa, né? Bom, enfim, Olha só, é para um você prazer de para mim, São Paulo, porque eu também Rio de trago a minha experiência de direção, né? De direcionar, de ver naquele aluno um potencial que às vezes ele nem sabe, e incentivar dando outros papéis naquele sentido para ele. Porque as pessoas se descobrem muito nesse tipo de trabalho, porque a gente exercita muito, né? Uma gama de personagens que em outro ramo da profissão não tem. Em cinema você faz um personagem, né? Em televisão também você faz um personagem durante um tempo. Agora, na dublagem você faz milhares de personagens, dependendo do seu rendimento, da sua produtividade, você pode fazer muitos personagens. Então é um exercício para o ator, em termos de leitura, de interpretação mesmo, né? De percepção, de interpretação, é uma coisa que desenvolve muito essa parte, né? e nós vamos E a gente relembrar pega. agora alguns desses personagens. Como você disse, você ouve muito dizer que você fez parte da infância de alguém. Você fez parte e continua fazendo parte
porque são várias gerações. Dentre elas, nós vamos relembrar lá atrás, Caverna do Dragão. Você dá a voz, né, ao Eric de Caverna do Dragão. É o segundo ator, dublador que eu converso, que deu voz à Caverna do Dragão. Uma delas foi a Mônica, né? E você... Oi? A Mônica? A Mônica Rossi, ela fez também, né, trabalhou em Caverna do Dragão, a qual ela deu a voz à Diana. E você, o personagem Eric, né, o Héctor? Foi. Esse personagem eu comecei a fazer, eu fui o segundo dublador, né? Porque antes de mim era o Mário Jorge que dublava. E o Mário começou a dirigir nessa época e ele não queria dublar, ele queria só dirigir. Passou uma fase assim no começo que ele começou a dirigir. Então ele me escalou para fazer o personagem dele, foi assim que eu comecei a fazer. Mas eu não lembro qual a temporada, eu não fiz desde o início, entendeu? E como alguns personagens também eu comecei e alguns outros fizeram depois de mim. Isso acontece muito na dublagem, né? Na época era coisa de... Ou você era demitido de um estúdio, ou saía de um outro estúdio para o outro, e a revelia te substituíam. Tem muitos motivos para isso acontecer. Gente, para vocês que estão chegando agora, eu converso com o ator e dublador Héctor Zunino. Em breve, essa entrevista, depois que for ao ar na TV, nós vamos disponibilizá-la na íntegra em nosso canal no YouTube. Então, se você não é inscrito em nosso canal no YouTube, dá uma passadinha lá. Nós temos diversas entrevistas já na íntegra lá no nosso canal. E ontem nós demos uma entrevista fresquinha com a atriz Sônia de Paula. Também são 40 anos de carreira, 40 anos de sucesso. Ela que viveu o famoso Cadeirudo na novela Indomada, lá na Rede Globo. Então, ela falou um pouquinho dos bastidores, como que foi da vida desse personagem e outros personagens também lá na Rede Globo. Tá? Vale a pena. Passa lá no YouTube, nosso canal do YouTube, que é Na Lente. Eu vou estar esperando lá daqui a pouquinho. O Héctor, a Mônica disse que ela odiou, foi assim o termo que ela utilizou, tá? Ela odiou fazer a Diana. Ela falou, era muito precário, o texto era ruim, foi logo no começo e tal. Eu odiava quando eu ia para lá para gravar a Caverna do Dragão. O que você tem a dizer dessa produção, Héctor? Não, eu não tenho nada a dizer nesse sentido, não. Porque eu sempre me diverti trabalhando, entendeu? Eu nunca tive a não ser alguns trabalhos, por exemplo, mais recentes, né? Não tão recentes assim. Trabalhos que a gente não tem acesso à imagem, aí me dá raiva de fazer. Agora, quando está tudo tranquilo, eu tento me divertir da melhor maneira possível, né? Aí depende também de quem vai estar junto, né, trabalhando. Se a energia também não for legal, aí fica uma coisa meio, né, neutra agora. Agora, ter raiva de fazer... Não, nunca tive, não. Nunca tive esse problema, não. Porque também nunca foi meu objetivo dublar. Quando eu comecei a dublar, foi uma coisa que foi me encantando nesse processo, que eu fui me descobrindo, né, com possibilidade de fazer, né, vários personagens. Isso que foi me encantando na dublagem. Então eu sempre tive essa coisa meio lúdica, né, com a dublagem. Que é uma coisa que eu trago do teatro também. Porque quando me chamaram, porque a gente fazia na época, no teatro, a gente fazia muito teatro de revistas, teatro de esquetes, que a gente fazia 9, 10 personagens. Então, as pessoas que eu trabalhava também eram de dublagem. Tinha Oni Casarré, Niso Neto, tinha Nádia Carvalho. Então as pessoas falavam, a gente tem que fazer dublagem. Eu falei, não, eu já fui lá há muito tempo, não gostei daquele clima, não, todo mundo no escuro. Tipo, quando você começa uma carreira, você quer, de ator, você quer palco, né? Luzes, plateia, cortina fechando, aquela, né, fantasia que você tem. Aí você vai para um lugar que é exatamente o contrário. Era num estúdio, mas parecia uma caverna escura, todo mundo fumando lá dentro. Falei, Deus me livre. Foi com a Miriam Fischer que me levou a primeira vez no estúdio. Eu fazia teatro com ela. Eu falava, Miriam, Deus me livre, vê que você consegue trabalhar num lugar desse, gente. Ela nem fumava, você nem fuma, fica aí dentro enfiado com um monte de gente fumando. E a gente que, né, gosta pro alto acaba, né, dá nisso também. Mas eu dizia, vocês ficam ali se escondendo atrás daqueles atores. Uma coisa bem sem noção.
Mas o que a gente pensava era isso, né? Os atores tinham um pouco de preconceito com dublagem, Sim. né? Tanto que era considerado assim um trabalho de terceira linha, né? Eu já ouvi muito as pessoas falando, inclusive dubladores falando que dublagem era o plano B, né? O plano A, sei lá qual era ser famoso, não sei. Então, por que estava aqui, né? Na dublagem, né? Vá à luta do seu plano A. Não tem essa de plano B, gente. Plano B, não, sabe? Não dá para entender as pessoas que têm essa mentalidade. Tem muita gente que trabalha em dublagem que tem esse pensamento, né? Tem um plano B. Agora, o plano A a gente nunca vê funcionar também, né? Mas enfim. As pessoas estão mandando várias perguntas aqui para É, você. trabalho, né? Hã? As pessoas estão mandando várias perguntas aqui para você. Olha só, a Opa, Camila, ela te pergunta o seguinte: as pessoas pedem muito para você reproduzir a voz do personagem? pedem, mas eu não sei fazer isso. Não sei. Tem muitos dubladores que gostam, né, de ficar se exibindo assim. Eu não tenho essa onda, gente. Sinceramente, tem muita coisa que eu falo, caramba, fui eu que fiz isso mesmo, que eu tô vendo, tô ouvindo, sou eu, mas eu não lembro, né? Porque eu não sou nunca fui público de dublagem, né? Principalmente das minhas coisas, né? Se eu vi, vou querer fazer de novo, né? Porque a gente às vezes fica meio que na mão dos outros, a gente fala, deixa eu fazer de novo. Não, tá bom, dá uma esticadinha ali, uma puxadinha. Eu prefiro sempre fazer de novo, né? Porque eu acho que a função do ator é essa, né? Eu sou de teatro, a gente repete, 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 ensaia 3 meses a mesma coisa para apresentar, sei lá, 10 anos, sei lá. Então você vai repetir sempre. Qual é o problema que essas pessoas têm de repetir uma fala 2 vezes? Eu, quando dirigia, eu ouvia muito isso. Dá para aproveitar o... Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, não dá não, né, filho? Deu um barulhinho, faz de novo. Sabe, esse te dá o ritmo da cena, te coloca de novo na cena. Eu acho que é uma coisa muito, não sei, são escolas, né, de dublagem, né, escolas da vida também. As pessoas, eu não sei, eu, Olha se só, puder fazer, o que eu faço, que eu acho que se eu puder fazer várias vezes, eu até falo com vários diretores que eles ficam melindrados, achando que a gente quer fazer uma vez só e pronto, esquece, me esquece. Não, não é assim. Se não fica legal, eu faço de novo. Eu prefiro fazer 10 vezes, 30 claro. vezes uma fala, ficar esticando, puxando e cortando ali para fazer de um cocô um cagalhão. Desculpa o termo, mas tá bom, filho, faz de novo. É claro, Então, perfeição. né, o seu ofício. Qual é o É, problema, gente? verdade. Então, esse tipo de coisa, A isso Mirella me Ferri, irrita. ela te pergunta o Agora, fazer, mas não, sabe por quê? Porque é como se você botar o personagem, aquela coisa, faz a voz do fulano, eu não sei. É a voz que é o tom, né? A coisa do. Você pediu o cantor para cantar, que até canta. Uma música na capela, assim, sem um tom para você. Porque a voz do personagem não é você inventar uma voz e tirá-la do seu, sei lá da onde que você tira a voz. É você ir no tom daquele personagem ali, você ouvindo ele na hora. É como uma música, bota no tom lá que eu canto essa música ali. É isso, a voz sai no personagem, não sai fora dele. Inclusive, eu nem posso fazer isso, porque a gente não tem direitos sobre o personagem. A gente, inclusive, assina um contrato de cessão de direitos até a décima geração, que a gente só ganha do nosso trabalho na execução, né? Hum, Só isso, ainda querem engatar a nossa execução. Então a gente não tem direito a nada, então não tem nem o direito de falar faz no Batman, eu não posso fazer. Faz do sei lá de quê, eu não posso fazer. Eu não sou o dono do personagem. Quem é dono do personagem é o cliente, é o filho do cliente, que às vezes nem trabalha, mas ele ganha. O meu trabalho ele ganha, né? O direito foi doado para ele. Entendeu? A gente é brasileiro, né? é Isso, igual é o meio que Kevin. chinês. O chinês que na China deve estar em outras já, né? É igual o Kevin aqui. Ele Também pede falando tanto de trabalho para você precário na China que a reproduzir. gente... Oi? Igual o Kevin, ele pede para você reproduzir na voz do Batman, eu sou o Não Batman. pode. Isso Não não pode. pode, né? Não, eu não posso. Estou arriscado a ser processado. Imagina com a justiça do jeito que está, né? A gente voltou à Inquisição. Não me arrisco, não, meu querido. Você pega lá É pega lá uma, um vídeo qualquer e ouve lá, por favor. Eu falo, se é você uma quiser falar. região diferente. Uhum.
Já que nós estamos falando do Batman, Ettore, você foi Sim. o segundo ator a dublar o Batman, né? Não, 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 porque nós temos não, três. Nós tivemos três não. vozes. Já teve mais gente. Teve, acho que foi o Newton Valério que foi o primeiro, se eu não me engano. Você não foi o segundo? Não, teve Marco Antônio, dublou dois atores dele, porque a gente só dubla os atores que fazem o personagem, né? Eu dublei o Christian Bale porque eu já dublava ele. Por isso que eu Nesse nem caso, imaginava o nesse personagem, né? caso se torna Já dirigi a difícil, já. série do Warner, eu já dirigi o desenho da Warner, o Márcio Seixas, mas nem imaginava fazer Batman. Um personagem que para mim não tinha a menor chance de ser feito, né? Aí quando você pega um personagem desse que cai para você, você não tem a imagem dele para dublar, né? Então, E nesse aí, caso se torna difícil frustração. você dá continuidade, né? Se é que eu posso dizer assim, a um trabalho em que foi dublado por vários outros atores Ah, dubladores sim. famosos e tal, Mas se torna muito mais a gente pega difícil. a responsabilidade do ator que está fazendo, né? Que eles também têm tem toda uma Aham. produção, um cuidado para ele ser o personagem. Então a gente tem que fazer jus ao ator que a gente dubla, né? Todos fizeram, inclusive. O Márcio Seixas, ele não dublou o Batman, porque nenhum ator que ele dublava fez o personagem. Ele é conhecido como eu. Para mim, o Batman também é ele, né? Sempre foi. Acho que nem os atores eu considerava muito. Porque a gente vê, né? O Batman mesmo, aquela voz tradicional do Batman é o Márcio Seixas. Mas só na animação. Agora, os filmes a gente faz, já tiveram outros também. Já teve o outro, depois do Christian Bale, foi o Ben Affleck ou foi outro antes? Já tiveram uns Uhum. dois ou três, não. Dois, né? E agora parece que é o outro, que o Wendell que vai fazer. Então é cada um que faz, né? Já Sim, dublava o ator, e cada ator sim. que se responsabilize pelo personagem. A gente vai passando, a gente vai passando o bastão, né? Pessoal, eu Tem vou que pedir para vocês que estão mandando perguntas aqui, manda na caixinha inbox, que fica mais fácil para eu ler para o Edson também responder. Tá bom? Eu Vou não pedir estou para vocês. lendo, rapaz, fone virado. Não, Vocês se não, perceberam? eu leio para Eu você. estou olhando ali para o reflexo do vidro para poder te enxergar, por isso que eu estou olhando para lá. Eu Não é porque leio eu para sou você. extrato, O estou Vitor vendo. O Vitor Melo, Héctor, te pergunta se você tem algum personagem preferido. Eu acho que é algum personagem que você já dublou. Preferido, não. Não, eu gosto dos vilões, por, por questão de interpretação mesmo, né? Que a gente se espalha mais. Mas preferido, não. Eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer qualquer coisa. Gosto de personagens interessantes, né? Que te desafiem, assim, personagens difíceis. Acho que todo dublador gosta, né? Todo ator Ah, também gosta. Mas não tem preferido assim, não dá para ter preferido. Tem os do público que eles preferem, né? Aquelas coisas, né? Que sempre houve o Hércules, o número um. Eu gostava dessas coisas assim, o primeiro eu fiz o Iaco também, do Animaniacs, né? Fui o primeiro Iaco, fui o primeiro número um. Aí a vida vai te levando para outro lado e as pessoas vão te substituindo também. E o Batman. Gosto muito de dublar também o Owen Wilson, que é um ator que eu acho que eu identifico muito com o estilo, né, de uhum. interpretação. E tem atores assim que eu gosto, né? Agora, personagem é o que a gente faz. Não tenho essa preferência, não. O Quando você Christian Bale. recebe, quando você recebe o material para você gravar um determinado personagem, quando você coloca a voz nesse personagem, quais são as características em que você visualiza naquele personagem para você dar a voz? Existe a questão, por exemplo, da dimensão do personagem, se o personagem é alto, baixo, se o Não, eu personagem sempre faço a minha. Eu costumo falar sempre para os meus alunos também que a gente não estuda, não tem muita preparação, não. A gente cola. É colar mesmo o que o ator está fazendo. E você meio que se simula ser aquilo ali mesmo que ele está fazendo.
Quanto mais próximo do original você se mantiver, mais eu acho que menos as pessoas percebem a dublagem, né? Acho que a função da dublagem não é você ficar na frente do original, é você não fazer a pessoa ficar olhando a boca ali, ficar julgando o seu trabalho de dublador, não. É a pessoa embarcar na história e nem saber quem é que está dublando. O maior elogio que eu recebo, já me falaram assim, poxa, eu assisti aquela série, eu fui ver na ficha técnica, você fazia aquele personagem, eu não sabia que era você. Não, esse é o melhor elogio, que a pessoa não reconhecer a sua voz. E Já ouvi gostar do outros personagem dubladores falarem a mesma depois, coisa. né? Oi? Eu já ouvi outros atores falarem a mesma coisa. Mas é o melhor elogio, porque é aquela coisa meio que clássica do galão, essas coisas. Uma coisa muito previsível, né? Muito, não é fácil, mas é mais não tem muito que, né? Os galãs geralmente são tão sem conteúdo, Ó, sem graça, meio sem sal. O Hélio Hã? Rangel te pergunta o seguinte: como foi na época do Hércules, né, a questão dos testes, e ele pede para você falar um pouco do personagem. Do Hércules? Ih, rapaz, tem muitos anos. Eu não lembro de teste, sim. Agora quem escolhia era a Disney, né? Agora eu não sei como é que era o critério de escolha. Mas foi um processo legal, porque era naquela época a Disney começou a ter muito cuidado, né, com as produções, tinha direção, até a Mônica Rossi, que foi assistente de direção do Júnior. E foi um trabalho muito legal da Mônica também, como assistente, né, eu gosto de diretores assim, que se colocam na cena, né? A Mônica é uma diretora assim, não é todo diretor que faz isso, né? Dá para contar até nos dedos, se bobear. Os diretores assim mesmo que te situam na cena do personagem, que não precisa nem ensaiar, é só gravar. Né? A pessoa te coloca tanta informação do personagem, é muito difícil. As pessoas ficam mais... Eu mesmo, como quando dirigia, não colocava assim, nesses termos, né? Eu não era muito nesse sentido, assim, muito... Eu explicava bonitinho para as pessoas que iam fazer um trabalho mais, né, os principais, assim, ou se tinha alguma coisa assim, mas tem diretores que explicam para todo mundo que chega a história do seu personagem. Eu acho que é um talento, né, meio que as pessoas se descobrem mesmo até dirigindo, né? Mas tem alguns que são assim, eu gosto de diretores assim. Legal. Gente, Gostaria para você que é do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Salvador e Bahia. Tá? Nós estamos com o programa da Lente pelas operadoras RCA e NET da sua cidade. Basta sintonizar a sua TV nas operadoras RCA e NET. Mas se você não tem acesso às operadoras RCA e NET, eu já te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Em breve, a nossa entrevista na íntegra com o ator Héctor Zwin vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube. Basta só você se inscrever. Lá você vai acompanhar diversas entrevistas que já foram ao ar na TV. Oi, Héctor, olha só. Como eu estou dizendo, a galera tem mandado várias perguntas aqui para você. Eu vou tentar ler mais uma aqui. A Mirella pergunta o seguinte: para ser dublador é preciso cursar artes cênicas? Para trabalhar, sim. É porque dublagem não é uma profissão, né? A profissão que o dublador, né? É tipo uma função do ator, né? É uma especialidade do ator. É como em outras profissões, por exemplo, um professor ou um médico que faz uma especialização sei lá, em cirurgia plástica, enfim. É uma especialização, mas a profissão mesmo é ator, artista, ator, atriz, né? E não sei também como é a legislação, que antigamente os radioatores, né, os radialistas também englobavam essa parte da dublagem. Agora eu não sei como que está isso em termos legais, né? Se de radialistas também, se o registro de radialista é compatível com o registro de dublador, essa parte eu não sei. Você pode se informar no sindicato também, dos artistas, né? Mas a gente tem que ter um registro profissional para você poder trabalhar.
Porque os sim. estúdios, eles trabalham, né, de uma forma legal, né, com contrato, a gente tem que ter um registro, né, profissional. É. E dublagem O, não é uma função, né, é uma função. o Luciano Nascimento Reis pergunta se a dubladora Hannah é sua sobrinha. Não, a Hannah é filha da minha prima, Hannah Buttel, é assim. E a Hannah foi um caso assim, rapaz. Eu dublo, né, há 34 anos, vai fazer 35 anos agora. Eu ia na casa da minha prima e ela sempre brincava com as bonecas dela, fazendo vozinhas. Eu falava, Mônica, você tem que botar essa menina pra dublar. Aí, com o tempo, depois de acho que 8 anos, eu acho, ela colocou a Hannah para fazer aula com a Selma Lopes, que é na Ação de Veracruz, que era onde eu dirigia. E eu coloquei a Hannah lá para fazer e ela se, se, se adaptou muito bem, né? Imagina, aquela criança que ficava brincando de vozinha com boneco só podia, né, gostar de fazer isso, né? Hoje em dia ela é diretora lá no Rio, a Hannah já tem tempo, já ela começou menina. Eu que comecei burro velho, comecei com Então, 26 anos. Né? por falar em começar, o Kelvin Bruno pergunta se você, além de ator dublador, você tem algum trabalho na novela, algum trabalho em filme. Olha, Você cinema já eu, fez eu alguma nunca fiz. novela em filme? Nunca fiz Não, cinema, só não. teatro Eu mesmo, né? fiz algumas coisinhas assim, mas nada significativo, não, porque também não batalhava muito, né? Uhum. Sempre o meu objetivo era ser ator de teatro. Eu não consegui ficar muito no teatro porque eu me dediquei muito à dublagem. E para fazer teatro já era difícil, né? De ensaiar, porque eu comecei a dirigir também logo depois. E fiz música, também dirigi música. Então a gente ficava muito um tempo meio que, né, muito absorvido pela dublagem. E sobrava pouco tempo, né, para batalhar essa outra parte. Às vezes aparecia um convite, assim, da produtora, de produção, que lembrava da gente, ia lá fazer um registro, e as pessoas viam o registro. Gente, ó, tivemos um delay aqui na internet, tá? Daqui a pouquinho o Hétero, eu acredito que vai estabilizar a internet dele, mas quero te convidar mais uma vez a dar uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, que é Programa na Lente. Dentre os dubladores, gente, nós temos diversos dubladores lá, atores dubladores. Lá vai ser a oportunidade para você interagir com a nossa produção aqui do Na Lente, é através da sua participação que nós construímos o nosso programa e através da sua participação que a gente consegue reformular novas pautas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir de vocês aqui, vou agradecer o Hétero aqui no privado, tá bom? Porque a entrevista realmente foi muito participativa, vocês participaram, perguntaram, e daqui a pouquinho eu aguardo vocês lá no YouTube. Eu vou estar ao vivo lá, vou trazer já o calendário das próximas entrevistas. Eu tenho inúmeros atores, dubladores. Vai ser uma grande oportunidade para a gente conhecer a personalidade desses artistas, tá bom? Amanhã eu converso com uma pessoa muito bacana que vale a pena vocês conhecerem. Gente, ó, obrigado pela participação de vocês, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Um abraço. O Héctor já está me mandando mensagem aqui.